papel da mesquita no Islã foi fundamental, até porque ele se tornou também um centro cultural, além de um lugar de orações. A primeira mesquita do mundo islâmico foi fundada pelo profeta Muhammad na Península Arábica, e essa mesquita ela acolhia os primeiros fiéis, os primeiros seguidores do profeta Muhammad. Era uma mesquita simples, isso nós estamos falando no século VII, mas a função principal dela era ouvir as prédicas do profeta e ouvir também a revelação do Alcorão, né, pelos fiéis, pelos escribas. Além disso, uma coisa muito interessante, que durante as orações coletivas, né, feitas, por exemplo, numa mesquita, às sextas-feiras, principalmente, ela é precedida por uma prédica daquele que vai dirigir a oração, chamado em árabe de imam. A palavra imam significa aquele que está à frente, e neste caso está à frente para dirigir a oração. Esta prédica, ela tem dois momentos. O primeiro deles era absolutamente uma questão levantada sobre a religião. Então, o imã, ele fala alguma coisa em torno da religião. Pode ser um tema, pode ser um acontecimento, pode ser uma exegese do próprio Alcorão, pode ser a hermenêutica de um texto. E num segundo momento ele fala sobre algo da comunidade, algo que está acontecendo ou que aconteceu com a comunidade, que podia ser, e normalmente o é, de caráter social e político. É interessante notar que este encontro na mesquita, aos poucos, ele foi se consolidando como um centro de aquisição de conhecimentos, tanto religiosos como leigos. Também não podemos esquecer que a mesquita foi o berço das escolas no mundo islâmico. Ali surgiram as primeiras escolas. Então, depois da expansão, com a expansão do Islã, né, as mesquitas foram se multiplicando, mas nunca perderam o seu caráter religioso e cultural. É preciso acentuar muito bem que até hoje, no mundo inteiro, as mesquitas têm o mesmo propósito. Às vezes elas não conseguem o propósito pela circunstância do lugar onde elas estão, ou às vezes por falta de financiamento de alguém, enfim, falta de condições. Mas normalmente no mundo islâmico, uma mesquita é um centro que atrai jovens, homens, mulheres, pessoas de idade, pessoas de todas as classes, sobretudo pessoas de todas as classes, porque na mesquita tem biblioteca, tem alguém que você pode consultar sobre um conhecimento sobre uma questão que você quer saber. Você pode ficar batendo um papo com os amigos, você tem uma área de lazer,
às vezes tem um jardim, tem um chafariz. Então é um lugar onde a pessoa vai não apenas para rezar, ou não apenas às sextas-feiras, que é o dia sagrado dos muçulmanos. É um lugar que as pessoas frequentam constantemente. Eu vou te dar um exemplo que eu vi nas mesquitas, por exemplo, no Irã, no Líbano, nos Emirados Árabes e em outros vários países, onde as pessoas, de quinta para sexta-feira, porque a sexta-feira, como eu disse, é um dia sagrado para os muçulmanos, de quinta para sexta-feira ela praticamente amanhece na mesquita. Mas amanhecem, num primeiro momento, fazendo suas orações, num segundo momento, para se divertir, para jantar, fazer um jantar coletivo, digamos assim, como se fosse um piquenique. Elas levam as crianças junto, as crianças brincam, porque as mesquitas grandes, elas têm um espaço para as crianças, um espaço para as mulheres, um espaço para os homens. Então, acredito que a mesquita passou a ser um centro de acolhida de todas as classes sociais, né, de todas as idades, e ao mesmo tempo um centro de lazer cultural e religioso. Eu estou insistindo nessa questão de um centro cultural porque realmente o é. Nós temos mesquitas que têm bibliotecas assim muito ricas, muito grandes, onde as pessoas podem fazer suas pesquisas. Por exemplo, nós temos na Espanha uma mesquita que fica numa região da M30, que é uma estrada que corta Madrid de ponta a ponta, uma mesquita que tem uma escola, tem um grande restaurante, tem uma sala de estudos, tem uma sala de lazer com várias coisas, tanto para crianças como para adultos, tem lugares de estar, tem um jardim. Então você veja, isso por si só já é digamos, um atrativo para as pessoas. Eu vou lá, vou rezar, fico lá 10 minutos, 5 minutos na sala de orações, depois eu vou estudar, vou no restaurante, vou tomar um café, vou encontrar meus amigos, vou jogar um gamão, e assim por diante. Então é importante destacar que a mesquita não é só um lugar para fazer oração. Se nós passarmos para o Brasil, por exemplo, as mesquitas no Brasil, elas tentam ser como as mesquitas no mundo islâmico. É difícil sê-lo, primeiro pela circunstância do país, né? Mas eu te digo que não há uma restrição nenhuma com relação a construir uma mesquita. No Brasil, aliás, o Brasil é um exemplo de acolhida, né, da multiculturalidade, de todas as raças. É um país muito querido pelos árabes. Tanto é que se você for num país árabe e disser que é brasileiro, pronto, já é o suficiente. É o melhor cartão de visita que você pode apresentar. Mas aqui também temos mesquitas no Brasil que, além de ter um salão de oração, elas têm uma biblioteca, elas têm lanchonete ou restaurante, elas têm um espaço de lazer, elas têm salas de leitura e recebem muitas pessoas, muitas escolas, muitas faculdades de alunos que querem se informar sobre o islamismo. E não é pouco, é muito. E isso é muito bom, né? Porque você mostra a verdadeira face do Islã, né? Você está vendo o que o Islã é, e você vê isso tudo numa mesquita. E normalmente as mesquitas são muito bonitas, são muito bem construídas,
exatamente em função disso. Elas têm espaços grandes e são bonitas porque, primeiro, que no Islã existe a máxima do que Deus é belo e gosta da beleza. Então, quanto mais bela a mesquita, que é um lugar sagrado, mais você está venerando a Deus. Por outro lado, você tem mesquitas muito simples, mas isso não tira o mérito delas, porque o principal elas estão fazendo ali, que é a prática da oração. Eu acredito que na formação, né, cultural, aquisição de conhecimento, desenvolvimento das escolas e até de faculdades, as mesquitas tiveram um papel importantíssimo desde a Idade Média e tem hoje até os nossos dias. Você encontra em vários estados do Brasil mesquitas que lecionam o idioma árabe gratuitamente. Você encontra mesquitas dando cursos sobre o Islã também gratuitamente. Você encontra mesquitas que estão abertas à visitação pública para conhecer e para ter uma ideia sobre o Islã. Então, se você olhar um pouquinho para a história, por exemplo, do século XII, XIII, XIV, XV, as mesquitas, principalmente nesses séculos, foram muito importantes porque ainda não havia aquelas faculdades, escolas formais que temos hoje. Então as pessoas elas iam aprender exatamente nessas mesquitas. Então preservou, por um lado, a própria mensagem islâmica, colaborou na construção, né, na aquisição e construção do conhecimento, colaborou na formação das primeiras escolas, quer dizer, a gênese das escolas e das faculdades no mundo islâmico está exatamente nessas mesquitas. Além de ter formado os grandes sábios. Os grandes sábios são normalmente oriundos das mesquitas. No Islã não existe uma hierarquia religiosa. Por exemplo, você vai de um grau para o outro, até chegar, digamos, pegando o exemplo do cristianismo, ser eleito papa. No Islã existe a figura do religioso, que se chama sheikh. É uma pessoa que exerce uma função de orientar as pessoas espiritualmente, de ser o imã, né, o que dirige a oração de sexta-feira, mas ele vai se tornando mais respeitado à medida que ele mostrar que ele tem conhecimento profundo de religião, de filosofia, de teologia, de sociologia, ou seja, que ele tem uma ampla formação a respeito do ser humano, né, do ponto de vista sociológico, antropológico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista da religião, do ponto de vista psicológico. Então, a evolução do sheikh, a evolução da pessoa religiosa no Islã, ela depende do conhecimento que ele tem. Então, você escuta, por exemplo, falar na palavra Ayatollah, que é comum no Paquistão, no Afeganistão, no Irã, não é mais nada do que um título para dizer que ele é um erudito, um sábio do ponto de vista religioso. Mas isso não significa que ele vai ocupar um lugar, digamos, de hierarquia máxima, porque
não existe a hierarquia máxima. Ele vai ser um líder religioso máximo, ele vai ser, digamos, o chefe de um seminário, formação, né, de sheiks. Ele vai ser conhecido pelos livros que ele publicou, ele vai ser conhecido no âmbito, digamos, da religião, pelas pessoas e pelos próprios sheiks. Então se torna respeitado pelo conhecimento, não pelo cargo que ele vai ocupar. Nós temos grandes sábios hoje no mundo muçulmano que não ocupam cargo nenhum. Porém, a opinião deles, em função do saber que eles têm, ela influencia toda uma nação. E uma coisa interessante que sempre as pessoas perguntam é sobre a política. Acontece que no mundo muçulmano não há separação entre política e religião. Por quê? Porque, bom, primeiro, a política sempre ela é falada nas mesquitas, porque a política nada mais é do que um elemento que está na sociedade, do que um elemento que pode modificar, inclusive, o contexto social. Depende de quem você escolhe, você vai ter, digamos, mais ou menos benefícios para a cidade e, consequentemente, para a comunidade. Então, por isso que por si mesmo o árabe é muito politizado. Ele gosta de política. Então, na mesquita você ouve falar em política, participa de política, e isto às claras, né? Então, religião e política não se separam, porque o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, ele fala sobre economia, sobre lar, sobre família, sobre ética, sobre comportamento político de um governante, sobre aquisição de conhecimento, sobre respeito. Quer dizer, o Alcorão é um livro sagrado que, para os muçulmanos, tem tudo que precisam, né, sobre a vida. Só que é preciso saber interpretá-lo corretamente. Então eu posso concluir dizendo que se não fosse esta característica da mesquita, de se voltar não apenas para a religião, mas também para a formação na área de ensino, na área, por exemplo, de lazer, esse tipo de acolhimento fez com que a mesquita se tornasse também, né, um centro de atração das pessoas. Isto é inegável. The story of the East London Mosque is an amazing one. Certainly it was very visionary. It wasn't going to be just a place where people come and do their prayers, but it was going to be something for everyone. And the way the community came together and realized this dream is nothing short of remarkable. The East London Mosque is one of the oldest mosques in London. The Muslims who used to come here and settle down for their trade, they needed a place to be able to discharge their religious duties. So in 1910, the Right Honourable Sayyid Amir Ali convened a meeting with His Royal Highness the Aga Khan. They had a pioneering vision that in the heart of the British Isles there would be a mosque, a place of sanctity, a place of worship, a place that would bring all the communities together. The meeting at the Ritz Hotel resolved to actually put together the London Mosque Fund. The people that were involved in it were very, very eminent personalities. Marmaduke Pictou, Yusuf Ali, both very famous translators of the Quran. Over time, there were Muslim and non-Muslims who participated in the running of the mosque affairs. From 1910 onwards, there wasn't a permanent place of worship. It was often known as the floating mosque because it kept moving from one place to the next. It really caused for the committee to start to think more about having a permanent place of worship. Marmaduke Pictou was called to undertake duties in India. There, as a part of his duties, he met with the Begum of Bhopal. The Begum of Bhopal was so inspired by Marmaduke Pictou that she decided to make a donation to the London Mosque Fund that will be the catalyst for creating
the East London Mosque. The 3 houses that were purchased on Commercial Road served as a place of worship, while at the same time there were rooms there for travellers to come and stay. In 1975, the houses had to be sold off, and in its place, where the current East London Mosque sits, is the land that was offered in return for the sale of those property. When I first came in 1981, I saw this, at this very spot there was a porter cabin. And I fell in love with it. And you see one of those photos of people praying outside. So I got inspired that the porter cabins would be taken away and new masjid would come. But we thought, when will it happen? As we saw the drawings and so on. The East London Mosque was built in 1985 with the lovely red brick minaret and the dome. It was a big thing in London then. Alhamdulillah, after a few years, we realized that it's not big enough. Outside the mosque windows, we could see this land. There was a big car park laying empty since Second World War. That land we wanted to buy. The land was going to be a luxury flats for sale. So what do we do? So as the developer carried on doing his project and so on, we carried on with the campaign. We had the community with us, we had young people, old and men, women with us. Saying that we want that land, we won't allow anyone else taking this land from us. And including sisters, brothers with placards saying this land is for the mosque. And the mosque will regenerate this area. Alhamdulillah, because of the support of the community, we were able to get commitment from the developer and through the council that we'll get that land. And true to this word, we've built the London Muslim Centre. We've got lots of shops, lots of community facilities. People then knew that we can do something, inshallah, and we'll be able to deliver. The visits by His Royal Highness the Prince of Wales were remarkable events. He first came in 2001 to inaugurate the building of the London Muslim Centre. He then came again afterwards in 2004 to see the achievements of the Muslim community. And what he was greeted with was an amazing centre that had drawn in over 15,000 people on the day of its opening. A place where a school was in full-fledged, a place where there was a library that was in fully used. And he was excited to take part in something that he believed was a palpable vision for the Muslim community. Since 1985, the East London Mosque has always provided services for women in the community, and the vision of the Mariam Centre was born out of that response to the need of the women in the community for extra prayer space, for additional classes, for additional facilities. And because the mosque's vision was so pioneering, I think the women in the community really take pride in this centre and in the mosque. The amazing thing about the East London Mosque is that we offer support, practical support, so families that are having breakups, people that are looking for employment, additional educational support. This is being used for educational purposes, religious purposes, as Islamic education and training. So it's not just this space, it's how we use and utilize this space. We try to accommodate everyone here. That's why you will see that people who pray here, it's not from one madhab or one trend or one ideology or one group. You will see people from all Muslim community. They prefer to come here because they feel that they are in a bigger community, wider community, or accommodative community here, because we have that, alhamdulillah, that facilities and flexibility. East London Mosque and London Muslim Centre is one of the biggest Islamic centre in Europe. We get a lot of inquiries whenever something happens in the world related to Muslim and Muslim issues. Media will come here and they will speak to our Musallis, and they feature East London Mosque in their publicity and their broadcasting, because we have a united response and a balanced response. You can see from that people value how we actually deal with Muslim issues, and the media and the wider community look to us as one of the credible institutions they can actually rely upon. To manage a facility of this size, of this capacity, you need
staff, you need facilities. Likewise, everybody coming together, it's like the bees coming together to manage their nest. For us, it's like all of those professionals, individual volunteers coming together to manage this place. It is a miracle. The way the bees create the honey for us is a miraculous thing. To produce this one jar is such an amazing thing. The bees would have had to fly almost 55,000 miles. The masjid imitates a beehive in many respects, actually. The people who come to the mosque, they work for the benefit of this hive, this masjid of ours. At the end of the day, the honeybees produce honey. For us, the honey is the services that takes place here. Most important service is praying. When people come here, they go and pray, they go to sujood, their heart is connected with Allah subhanahu wa ta'ala. That is the honey. The invitation that the East London Mosque provides through all three of its centres is to work with us, to join with us, to work in partnership and work for the betterment of the community. I think there is a significant measure of success. Of all the projects and services that have always started off here, it started off as an idea, a small idea that sparked off into something great. They used to always think, tell us and give us, install dream in us. One day this place will be built, a big masjid, purpose-built masjid. I said, oh, when would that be? But we stayed true to our dream, to build this masjid that some founders founded some 100 years ago, and for us to follow their footsteps and to make it one of the biggest masjid in Europe. It's a huge honor for us, and honor comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Obviously, we have to do more, we have to improve. I think the most important thing is that we have to be sincere and we have to remain united. Alhamdulillah, over the last 100 years, we have together achieved so much. But this is not the end of the story. Inshallah, this is just the beginning. Para finalizar, eu gostaria de dizer que alguns segmentos da mídia, sobretudo Estados Unidos e Europa, eles enfocavam a mesquita como um refúgio de terroristas. Eles sempre estavam mostrando que esses terroristas surgem desta mesquita ou dessa escola de Alcorão ou alguma coisa parecida. Então nós não podemos esquecer que em várias mesquitas tem escolas de aprendizado do Alcorão, aprendizado para recitar e para memorizar. E que todas as pessoas, todos os muçulmanos têm direito a frequentar a mesquita. Quer dizer, a mesquita não, evidentemente, ela não pode não ser muçulmano, ele entra, não pode impedir ninguém de ir fazer sua oração. Então, eu gostaria de dizer que, em resposta a esse tipo de notícia, que desde o surgimento das mesquitas, as mesquitas sempre tiveram aulas de recitação e de memorização do Alcorão. E que as pessoas que iam lá iam exatamente para se dedicar a isto. E era um estudo difícil, não era e é um estudo difícil que demanda tempo e até hoje é assim. Então, a mesquita não forma terroristas, ela não é refúgio de terroristas, ela sim acolhe pessoas. Agora, ela não vai olhar a ideologia de cada pessoa e dizer você entra e você não pode entrar. Evidentemente, se alguém é conhecido, se alguém que cometeu um crime ou algo parecido é conhecido e quer entrar na mesquita, isso daí já é uma outra coisa. Mas dizer que as mesquitas acolhem terroristas, formam sobretudo terroristas, porque estão aprendendo o Alcorão, isto é um erro grave. O Alcorão, pelo contrário, ele ensina que ele prega que você tem que conviver em paz com as outras pessoas. Inclusive tem uma passagem alcorânica que diz assim, que quem atenta contra uma vida é como se estivesse atentando contra toda a humanidade. Agora, tem que separar
o islamismo de alguns muçulmanos, apenas isto.